Beleza. Boa noite aí a todos. Vou começar aqui falando do primeiro texto da Fraser, não sei como é que fala, da redistribuição ao reconhecimento, dilemas da justiça no era pós-socialista. Então, ela começa falando da questão de justiça, que para ela a justiça só pode acontecer quando você tem um reconhecimento tanto cultural como social. No social, ela explora mais o aspecto econômico, que é a redistribuição. Então, para ela, a injustiça econômica se caracteriza pela exploração do trabalho, quando normalmente os patrões se beneficiam dos trabalhadores. A marginalização econômica, que é quando você é obrigado a trabalhar de forma indesejável, ou seja, um trabalho que você é mal pago e mal remunerado e tal. E a privação, que é você não tem acesso a um padrão de vida de qualidade, né? Padrão de vida básico que todos precisam ter. E ela fala da questão da injustiça cultural, que é a dominação cultural, quando a sua cultura se impõe em relação a outra pessoa ou a outra cultura, ao ocultamento, que é meio que as suas práticas de comunicação interferem na dos outros, Fred, o jeito que você fala. Oi. eu vou só te interromper rapidinho. Você pode colocar no modo de apresentação o slide, por favor? Peraí. Esse aqui, esse aqui, É né? isso, é isso. Tô meio perdido com isso aqui, foi mal. Obrigada. Tá melhor, né? Beleza. Sim. Aí ela fala da injustiça cultural, que é essa questão da dominação, que a sua cultura se impõe em relação às outras. O ocultamento, em que a comunicação que você tem meio que se opõe às outras pessoas também. E o desrespeito, que você fala mal das pessoas e fala mal das suas características e, enfim. E aí ela fala que para remediar a injustiça econômica, você tem que fazer a distribuição de renda. Um exemplo disso é a política do Bolsa Família, a reorganização da divisão do trabalho, ou seja, colocar os trabalhadores em funções que realmente sejam as melhores para eles e investir para você aumentar o capital humano das pessoas. E, para remediar a injustiça cultural, ela propõe que seja feita a revalorização das identidades respeitadas de seus produtos culturais e valorizar a diversidade cultural. Então, ela acredita que a sociedade precisa se mover para esse caminho de revalorização. E aí ela faz uma pergunta que é: qual a relação entre lutas por reconhecimento voltadas para remediar a injustiça cultural e as lutas por redistribuição voltadas para compensar a injustiça econômica? Então, ela acha que as lutas de reconhecimento tendem a se atentar para especificidades dos grupos, ou seja, você quer diferenciar o seu grupo dos demais. E a luta de redistribuição almeja abolir os arranjos econômicos que embasam a especificidade do grupo, fim da divisão do trabalho segundo o gênero, para desdiferenciar o grupo. Ou seja, enquanto tem uma luta que quer mostrar que, por exemplo, que é preciso especificar a mulher precisa ser reconhecida, uma outra não quer que especifique a mulher, que é a de redistribuição, ou seja, quer que a mulher ganhe tão bem quanto o homem. Então é bem interessante essa análise que ela faz da questão de você querer diferenciar e desdiferenciar o grupo. E parece que as lutas possuem objetivos contraditórios que podem interferir um no outro, justamente por isso. Ela argumenta dessa forma. Aí depois ela fala do conceito de bivalentes, que são coisas que combinam as características da injustiça econômica e injustiça cultural. As coletividades bivalentes podem sofrer ambas injustiças sem que uma seja um efeito direto uma da outra. Ou seja, ela necessita dos dois remédios, que eu falei lá antes. Então, ela depois passa para a questão do gênero, e aí um exemplo dessa bivalência é o gênero, que ela primeiro começa falando do gênero como injustiça econômica. O gênero ele vai estruturar a divisão do trabalho remunerado e o trabalho reprodutivo doméstico não remunerado, que são atribuídos às mulheres. Ou seja, ela comenta que o gênero faz com que homens tenham trabalhos remunerados mais bem remunerados e que as mulheres tenham trabalhos menos remunerados. Que é justamente isso aqui que está embaixo, né? Que predominação de homens com maior remuneração e menor remuneração de mulheres. E a injustiça de gênero é uma espécie de injustiça distributiva. Ela até usa essa frase bem interessante. Se o gênero não é nada mais do que uma diferenciação econômico-política, a justiça exige, em suma, que ele seja abolido, que é aquela questão que eu estava falando de o gênero ser da luta por redistribuição, né? De que a mulher quer desdiferenciar o gênero para que não seja uma barreira para que você ganhe salários maiores.
Depois ela passa... Deixa eu ver aqui porque que não passou. Eita. Não tô conseguindo passar aqui por outro, peraí. Rapidão. Aí, foi. Agora, depois ela passou para o outro ponto, o gênero como injustiça cultural. O androcentrismo e o sexismo predominantes exigem a mudança dos valores culturais, assim como de suas expressões legais e práticas que privilegiam a masculinidade e negam o respeito das mulheres. Então, ela define o androcentrismo como a construção de normas que privilegiam os traços associados à masculinidade. Depois, ela faz a definição de sexismo cultural, que é a desqualificação generalizada das coisas codificadas como femininas. Essa desvalorização se expressa numa variedade de danos sofridos pelas mulheres, incluindo a violência, a exploração sexual, a violência doméstica generalizada. E também tem um outro ponto que é a discriminação atitudinal, ou seja, a exclusão ou marginalização das esferas públicas e centros de decisão. A negação de direitos legais plenos e proteções igualitárias. Ou seja, basicamente as mulheres não fazem parte dos debates de forma majoritária, são excluídas pela sociedade e têm suas características vistas como algo desqualificado. Então, ela acredita que que é preciso mudar esse padrão que está vigente hoje. Depois ela passa para um outro conceito de ambivalência, que é a raça. Então, ela começa falando da raça como justiça econômica. Então, a raça vai fazer com que pessoas de cor, que estão majoritariamente pessoas negras, ganhem menos e pessoas brancas ganhem mais. E ela atribui isso ao legado do colonialismo e a escravidão, que marginalizou a população negra, e também classifica isso como uma injustiça redistributiva. É preciso abolir a divisão racial do trabalho, a divisão racial entre trabalho explorável e supérfluo e a divisão racial dentro do trabalho remunerado. E aí ela também fala que uma das medidas para fazer isso é você redistribuir renda, né, como justamente tinha falado antes. O outro ponto é a raça como injustiça cultural. E ela fala do eurocentrismo, que é a construção de normas que privilegiam os traços associados com o ser branco. E o racismo cultural, que desqualifica coisas codificadas como negras, pardas e amarelas. Então, dá para fazer um paralelo aí interessante entre o que ela falou do gênero como justiça cultural e da raça, porque é basicamente os mesmos argumentos com a mudança de que um vai privilegiar o ser branco. E aí também tem que ela fala que as mulheres são representadas de forma humilhante nas mídias, que tem a violência, o assédio, a difamação, e também tem a discriminação atitudinal, que é você excluir as pessoas negras do centro de debate e de decisão. Que é basicamente o paralelo com o gênero é bem claro, assim. É bem interessante esse ponto que ela traz. Depois, ela faz aqui as grandes perguntas que ela propõe que sejam respondidas em outros textos, que ela propõe uma reflexão. As feministas devem buscar remédios que dissolvam a diferenciação de gênero, enquanto buscam também remédios culturais que valorizem a especificidade de uma coletividade desprezada. Os antirracistas, da mesma maneira, devem buscar remédios econômicos que dissolvam a diferenciação racial, enquanto buscam também remédios culturais que valorizem suas especificidades. Como podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E ela propõe que isso seja respondido aí em outro texto, a reflexão dela. Tá aqui, mudar. Travou de novo o botão, peraí. Peraí. Não tô conseguindo passar de novo. Segundo. Rapidão. Vou parar aqui e vou botar aqui. Tem uma travada. Aí, agora foi. Deixa eu botar aqui para compartilhar de novo. Depois ela passa para um outro ponto que se chama remédios afirmativos e transformativos, para você corrigir a injustiça cultural. Então ela fala que o que é o afirmativo? Ela chama de multiculturalismo mainstream, que para ela pretende compensar o desrespeito pela revalorização das identidades, deixando intactos os conteúdos das identidades. E os transformativos compensam o desrespeito, desestabilizando as identidades grupais. Então, um exemplo disso é uma política de identidade gay, que você quer reconhecer, que reconheçam que os gays precisam de direitos estabelecidos, precisam ser o foco de políticas públicas, e a política queer, que você quer desconstruir o conceito de homem hétero, que é naquela pegada que a gente estava falando de você querer reconhecer
o gênero e desdiferenciar do outro. Então, ela está mostrando que precisa ter esse tipo de remédio. Então, não sei se ficou claro, mas eu acho que esse exemplo é bom, que é a política de identidade gay, que você quer reconhecer que o gay sofre de preconceitos e sofre de, enfim, falta de direitos, e a política queer, que você quer desconstruir essa ideia de que só existem homens ou existe só homossexuais ou heterossexuais. Então, esse é o ponto. Depois ela passa para esses remédios para a justiça econômica. Os afirmativos são compensar a má distribuição de renda, enquanto mantém a maior parte da estrutura política econômica intacta. Aí ela cita a questão do capitalismo, e fala até do Bolsa Família, que muito embora o Bolsa Família exista, a política que a gente tem hoje, a estrutura da política que a gente tem hoje está basicamente igual. Ou seja, há uma prevalência de homens, uma prevalência da elite, que não muda, são os mesmos grupos que permanecem no poder. E o transformativo, ela caracteriza o socialismo, que você tem a distribuição de renda, você transforma a estrutura existente. Ou seja, você vai transformar esse modelo de governo que a gente tem hoje para algo diferente. Então, é o que ela fala aí. Aí a reflexão final do texto, que é outra pergunta que ela propõe para a gente responder em outros textos assim, qual será a combinação de remédios que funciona melhor para minimizar, se não para eliminar, as interferências mútuas que surgem quando se busca redistribuição e reconhecimento ao mesmo tempo. E aí ela coloca isso como debate para outros textos falarem. Eu acabei minha parte aí. Deixa eu botar aqui de novo com apresentação e podem continuar. Então, gente, deixa eu olhar a câmera rapidinho. E aí a gente passa para o segundo texto, que é esse Feminismo para os 99%. Ele é um manifesto em que eu e o Igor, né, a gente separou esse livro, a gente não leu todos os capítulos, né, porque eram 120 páginas, mas a gente selecionou alguns capítulos que pareciam ser mais importantes. E aqui é uma contextualização do que fala o livro em si, né? E aí a gente o livro começa, né, dizendo que o capitalismo é a base em comum de todas as crises, inclusive, né, a crise do feminismo. Então, só para a gente ter um panorama que muito do que o Freud disse vai ser visto aqui também. E tendo o capitalismo como como a principal base, né, de todas essas problemáticas. E aí, logo no começo, é um livro, né, escrito por mulheres, em que elas dizem que as soluções elas são múltiplas e múltiplas formas de enfrentamento, próprias para cada local, cada cultura e cada situação. Ou seja, a gente não tem como, né, solucionar todos os problemas do feminismo iguais para o mundo inteiro, né? Elas têm que ser situadas na própria cultura e na localidade, porém que tem uma articulação de todas essas lutas. E diz que o feminismo das 99% é anticapitalista, assim como articula necessariamente raça, etnia, gênero e classe. Então, o livro aborda completamente a interseccionalidade, né, como o Freud já vem abordando nas questões de gênero e também de raça. Pode passar, por favor. Toda hora fica travando aqui. Aí, por favor. E aí eu separei, na verdade, foram 3 capítulos, eles são bem breves, e que o primeiro é uma nova onda de feminismo está movimentando a greve, em que essa crise, né, que é abordada, ela começa com um movimento grevista feminista na Polônia em 2016, com 100 mil mulheres contra a proibição do aborto, que foi seguida pelo movimento Ni Una Menos na Argentina, que acho que a gente conseguiu observar bastante aqui no Brasil também, né, o quanto nós fomos influenciados por essa manifestação, em que esse novo movimento feminista ele é global e ele tem força para romper alianças e alterar o mapa político. Então, né, as mulheres, as escritoras abordam que pela primeira vez esse novo movimento ele tem uma importante força de alteração. Por quê, né? Porque essa nova greve tem um novo tipo de política. Ela democratiza as greves e expande sua abrangência por ampliar a própria ideia do que é considerado trabalho. E aí, acho que só contempla tudo que o Freud disse, porque essa nova greve, né, esse novo tipo de greve, esse novo tipo de política,
torna visível o papel indispensável desempenhado pelo trabalho determinado pelo gênero e não remunerado na sociedade capitalista. Esse ativismo chama atenção para atividades das quais o capitalismo se beneficia, mas pelas quais não paga. Então, é justamente todo o trabalho doméstico, né, que o Fred abordou, em que as mulheres, na verdade, elas são a base para que o capitalismo dê certo, né? Para o homem sair e ser o trabalhador, 99%, né, para não dizer 100%, existe uma mulher dentro de casa que lava a sua roupa, que passa a sua roupa, que faz a comida, que cuida dos filhos, né? Enfim. E é justamente sobre essa questão do trabalho, né? E aí eles começam a debater, na verdade, o que é o trabalho. Será que o trabalho é só algo, uma força que você realiza e exerce remuneração? Que tipo de trabalho é esse que a gente está falando, principalmente quando a gente fala em relação à mulher? Pode passar. E aí, no segundo capítulo, aborda sobre como que o feminismo liberal está falido, né? E como é hora de superar. E aí eu acho que eu contraponho um pouco o que o Fred disse, em que as mulheres elas buscam, né, salários iguais, etc. Mas como que essa questão do salário, né, e da hierarquia corporativa, ela está associada mais ao feminismo liberal. E por que esse feminismo está falido? Porque ele permite que apenas um pequeno número de mulheres privilegiadas escale a hierarquia corporativa. Esse feminismo propõe uma vida de igualdade baseada no mercado, que se harmoniza perfeitamente com o entusiasmo corporativo vigente pela diversidade. E esse feminismo liberal, né, ele é a minoria das mulheres, né? Ele contempla a minoria das mulheres. Então, ele também se torna impossível, especialmente para as mulheres trans, que é a temática principal do nosso grupo. E aqui eu destaco a importância dessa interseccionalidade, né, que é uma coisa que o Fred já abordou e eu abordei no comecinho. E aí destaquei uma citação que então, em geral, o feminismo liberal oferece o álibi perfeito para o neoliberalismo, ocultando políticas regressivas sobre uma aura de emancipação. Ele permite que as forças que sustentam o capital global retratem a si mesma como progressistas. Então, né, retomando e tendo em mente que esse livro ele aborda o capitalismo como a principal base, né, como a base em comum de todas essas crises, como o feminismo liberal ele contribui para esse neoliberalismo, esse feminismo, esse tipo de feminismo, né, ele se encontra falido. Pode passar. E aí eu também selecionei esse capítulo 5, em que a opressão de gênero nas sociedades capitalistas está enraizada na subordinação da reprodução social, a produção que visa o lucro. Queremos subverter as coisas na direção certa. E aí uma das primeiras citações é que o que é menos amplamente compreendido é que sociedades capitalistas também são, por definição, a origem da opressão de gênero. Longe de ser acidental, o sexismo está entranhado em sua própria estrutura. Por que isso, né? Porque o capitalismo, na verdade, ele não criou subordinação das mulheres, mas sim estabeleceu modelos modernos pela questão do trabalho doméstico não remunerado e também pela questão da reprodução sexual, né? Então, é isso, a reprodução sexual do homem com a mulher, quanto mais filhos, mais pessoas trabalhando, mais lucro e etc. Por isso que essas sociedades capitalistas também são a origem da opressão de gênero. Pode passar. E aí a última citação é: além disso, historicamente, as sociedades capitalistas tentaram alistar o trabalho de reprodução social das mulheres a serviço do binarismo de gênero e da heteronormatividade. Encorajam mães, professoras e médicas, entre outras, a garantir que as crianças fossem rigidamente conformadas como meninas cis e meninos cis, como heterossexuais. Portanto, os Estados modernos, com frequência, tentaram instrumentalizar o trabalho de produção de pessoas para projetos nacionais e imperiais. Então, acho que até aqui a gente consegue dar uma base, né, boa
das consequências que a gente vai ver lá na frente, né? Como que a gente vivendo numa sociedade capitalista, o feminismo ele não consegue se expandir e dentro desse feminismo, dentro de todas as interseccionalidades, as mulheres trans estão ainda numa posição mais abaixo de toda essa emancipação. E aí, uma das consequências desse último capítulo é que a luta de classes inclui batalhas em torno da reprodução social. Enfim, é isso. Perfeito, gente. Então, eu vou... Rapidinho, deixa eu te Claro, interromper. claro. Só aquele pedido meu clássico de dar aquele vambora, final acelerado. Vocês estão apresentando lindamente, mas talvez tentar acelerar um pouquinho esse final, por favor, tá? Um beijo. Vai. Beleza. Vou tentar acelerar aqui, então. Bom, eu vou adentrar um pouco mais no argumento da Ju e também herdar um pouco do que o Fred falou, né? Que acho que eles deram algumas bases muito legais que vão ser fundamentais aqui para o que eu vou analisar nessa tese 6, né? Tese 6 e na tese 7 do texto do 99%. Bom, então, em primeiro ponto, né, eu queria dar uma certa base para essa questão do feminismo, né? Que a própria autora ela traz que 1 a cada 3 mulheres já sofreram alguma forma de violência ao longo da vida, né? Como a gente pode ver, seja sexual, física, emocional ou todas elas juntas, né? Sendo 38% feito por seus parceiros íntimos. E uma coisa que ela destaca é que ela é independente do grupo ou situação social que você encontra. Então, ela transpassa todas as camadas sociais, né? Isso é uma característica que, por sua vez, não é acidental, mas sim ela está imbricada na própria estrutura da sociedade capitalista, né? Pode passar, Fred, por favor. Sendo assim, em primeiro ponto, como é que a gente pode analisar essa questão da sociedade capitalista e o feminismo, né, de maneira síncrona? A gente pode olhar, primeiro ponto, a uma mudança do perfil familiar, né? Nesse sentido, o que eu quero dizer com isso? A gente pode dar uma olhada para o passado e ver que a gente tinha, antigamente, uma estrutura familiar centrada na figura de um certo ancião patriarcal, né? Isso é uma família muito grande, a gente pode ver aquelas imagens do passado clássicas de famílias muito grandes, com aquele chefe de família que herdava não, mas que tinha essa posição quase que um direito natural, como a própria autora coloca, né, que mandava em tudo, mas isso era uma posição muito política dentro daquele ambiente familiar, né? E com o tempo isso vai mudando. Por quê? Porque você tem uma redução desses núcleos familiares. Em vez de ser um núcleo familiar muito grande, que você tinha uma estrutura um pouco mais rígida, você passa a ter agora em estruturas familiares, grupos familiares menores, com menos pessoas, enfim, que esse homem, no caso, ele, entre aspas, herda essa herança patriarcal de, entre aspas, de dominação, né? E eu chamo de um certo pseudo-chefe moderno, porque ele, como eu falei, ele herda, entre muitas aspas, essa estrutura de dominação, mas essa estrutura de dominação ela se dá de maneira diferente. Antes era uma coisa muito rígida, agora é de uma forma muito mais informal. E no que ela é muito mais informal, ela consegue exercer uma dominação muito mais descontrolada, muito mais psicológica, e também tem muitos outros fatores agravantes, tipo o álcool, que vão interferindo nessas relações, como a autora coloca, né? Não só isso, e aqui eu chamo uma certa atenção para a estrutura para a conjuntura na qual as pessoas estão envolvidas e como isso vai interferindo nas dinâmicas familiares e na própria dinâmica que o feminismo aborda, né? Por que eu falo isso? Porque crise econômica, incerteza política, uma precariedade econômica e uma ansiedade em relação à sua própria condição vão interferindo de tal maneira que esses homens que causam esses abusos, eles se sentem ameaçados pela figura da mulher, pela figura de pessoas trans, pela figura de crianças, pela figura da modernidade no geral, e ele se vê de uma maneira desfavorecida, de uma maneira ameaçada. E no que ele se vê dessa forma, de acordo com todos esses pontos que eu fui citando, é como se a mulher e todos esses outros grupos eles fossem, digamos, bodes expiatórios, sabe? E então ele vai depositando essa raiva, esse descontrole e todas essas questões sobre esses grupos. Pode passar, Fred, por favor. Aqui tem uma frase muito interessante que a autora coloca, que eu também queria chamar a atenção,
que vou até ler, né? Eu não gosto muito de ler, mas eu vou ler só por conta da importância, né? Que ela coloca: nas sociedades capitalistas, portanto, a violência de gênero não é autônoma. Ao contrário, ela tem raízes profundas em uma ordem social que entrelaça a subordinação das mulheres à organização do trabalho com base no gênero e a dinâmica de acumulação de capital. O que isso significa, né? Tá, e aí? A gente pode tratar da seguinte maneira, que a violência de gênero ela não é autônoma, ela não é uma violência por si só, tá? Ela é instrumentalizada, tá? Isso vai de algumas formas. Por exemplo, o primeiro ponto que a gente coloca, uma utilização como coerção político-econômica. A autora ela trata no texto de um caso de uma fábrica no México, de algumas fábricas no México. O que acontecia? O chefe da fábrica ele fazia uso de abusos sobre suas empregadas como forma de coerção econômica e barra política. Por quê? Porque isso era uma forma de você evitar que elas se sindicalizassem. Você causar sempre aquela humilhação, você causar sempre aquela subordinação, você sempre causar aquela situação de desconforto para com essas mulheres, de maneira que elas se sentiam desconfortáveis e à mercê desse chefe, né? E se sentiam à mercê desse emprego, e por isso elas ficavam nessa posição de subjugo, sabe? Então você vê uma utilização digamos, uma utilização utilitarista dessa coerção, beleza? O segundo que a autora trabalha é um feminismo carcerário. A lei ela não é aplicada de maneira igualitária para todo mundo, né? A galera do direito, vocês... não sei o que vocês pensam sobre isso, mas ela trabalha muito que a lei ela não é de maneira igualitária. E no que ela não é de maneira igualitária, você tem diversos pontos que vão fazendo com que esse quadro se desenrole. Você tem a questão de gênero, você tem a questão econômica. E as duas somadas, você tem o que eles chamam de um certo feminismo carcerário. É um termo, mas não necessariamente... É o termo que ela usa para descrever esse assunto, né? Que é você se basear simplesmente na lei, na execução da lei, você não chega a lugar nenhum, porque ela é feita ela é aplicada de maneira desigual, certo? Esse é o ponto do feminismo carcerário, que ele não, digamos, não dá certo, não dá para só se basear na lei, tá? Por isso que você tem diversos homens de colarinho branco que abusam, enfim, e estão aí livres, leves, soltos, né, sem serem julgados, certo? Adiante, o feminismo de mercado. Você tem, em compensação, um grupo feminista que a autora trabalha, que são as feministas de mercado. São aquelas feministas, ela trabalha da seguinte forma, são feministas de saia e salto que estão nos seus escritórios, enfim, com dinheiro, e elas falam que para todo mundo, para a gente atingir a igualdade, a gente só precisa de grande quantidade de dinheiro no bolso dessas mulheres para que elas consigam ascender sozinhas economicamente, né? Beleza, e o que acontece? Por que isso não dá certo? Porque agora você mudaria só a relação de para quem que ela vai estar dependendo. Se antes ela dependia, digamos, sei lá, do marido ou de algum chefe, agora ela vai depender do credor. E muitas vezes esse credor também é homem, certo? Então você continua mantendo essa relação de subjugo. Adiante, a violência capitalista. O que acontece? O capitalismo, ele atinge as mulheres de maneira diferente do que os homens. Por quê? Porque sempre que você tem uma crise econômica, as mulheres são muito mais afetadas do que os homens, sabe? Então, você tem uma diferenciação muito grande nessa aplicação do capitalismo. O que também, por sua vez, retroalimenta toda aquela lógica que a gente estava trabalhando antes, mas não só retroalimenta, mas como aumenta, né? Piora toda a lógica que a gente estava vendo antes. Pode passar, Fred, por favor. Por fim, a tese 7. A tese 7, que diz respeito a essa questão do capitalismo e sexualidade, né? E aqui a gente vai usar um pouco das bases que a gente veio falando até agora para trazer ela um pouco mais para essa questão da sexualidade. Um primeiro ponto que eu queria trazer é uma certa dualidade, um certo embate entre essas duas forças. De um lado, o racionalismo, um reacionarismo sexual, e do outro, um liberalismo sexual. O que seria esse reacionarismo? Seria essa resposta reacionária à modernidade que traz uma maior fluidez à questão do gênero na sociedade. Beleza? Vamos lá. Isso de um lado. Quem são essas pessoas? A gente pode pensar aqueles grupos reacionários de direita que a gente vem vendo na Europa, no Brasil, pelo mundo inteiro, certo? Todas as pessoas que vão contra essa fluidez da modernidade. E essas pessoas se baseiam que, muitas vezes, em leis divinas, em questões religiosas e valores familiares, certo?
e criminalizam práticas sexuais e abominam, muitas vezes, né? Por outro lado, a gente tem o liberalismo sexual, que é o pessoal que defende uma igualdade de direitos entre grupos minoritários e grupos majoritários, certo? Que está em constante atrito com esse grupo reacionário. O capitalismo entra em jogo, né, nessa lógica. E o que acontece? O capitalismo, ele trabalha de uma maneira muito perversa. Por quê? Porque, de um lado, ele fortalece a luta por direitos iguais, mas, ao mesmo tempo, ele fomenta a retórica dos grupos reacionários. Por quê? Porque... não, desculpa, gente, eu estava entrando no ponto seguinte. Perdão, só um segundo que eu me perdi aqui. Tá, desculpa, vamos lá. O capitalismo entra em jogo. O capitalismo entra em jogo e ele não é bobo. E ele vê nessa nova fluidez da questão de gênero uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Inclusive, a autora coloca, o sexo vende e o neoliberalismo comercializa em muitos sabores. Ela coloca essa máxima. E o que isso acontece? No momento que você tem essa nova característica da sociedade, essa nova luta, o capitalismo se aproveita dela para fazer dinheiro, né? E isso vai subvertendo essa lógica da luta por uma igualdade em prol de uma luta por lucro, certo? E isso a gente entra no último ponto, que é o capital, a modernidade e a liberdade sexual. E o que acontece? A gente tem da seguinte maneira, esse seguinte enquadramento. O capital, ele gera uma grande mudança, junto com a modernidade, uma financiarização da sociedade e uma maior mudança, uma maior fluidez, uma maior dinamicidade das relações pessoais, das relações sociais, né? Isso, ao mesmo tempo, gera um grande atrito, não por conta disso, mas o capitalismo em si, ele gera um grande atrito, um grande rompimento no tecido social de muitas comunidades, porque ele tira emprego, porque ele tira emprego, você tem novos fluxos migratórios, enfim, a modernidade por si só, ao mesmo tempo que você tem todas as mudanças de maneira muito rápida. Isso, por sua vez, fortalece os grupos reacionários, que, por sua vez, vão contra os grupos que pregam pela liberdade sexual e pelos direitos iguais. Tá certo? Então, você tem todo esse enquadramento de forças que causam um grande atrito. E qual é o resultado disso? Você tem a Polônia sendo fortemente contra grupos LGBTQ+, desculpa, gente, eu sempre confundo as letras, mas você tem a Polônia, você tem o caso da Hungria, você tem o caso, o próprio Bolsonaro, você tem, enfim, diversos grupos ao redor do mundo que vão vindo contra essa maior liberdade sexual e essa maior luta por direitos iguais. E, por fim, o feminismo dos 99% se coloca não só contra essa dualidade, mas ele se coloca contra toda aquela lógica que a gente estava trabalhando antes, de como você ultrapassar essas barreiras impostas pelo capital e digamos, pelo subjugo de grupos minoritários. É isso. Pode passar, Fred. Desculpa o tempo, galera. Bom, gente, boa noite. Primeiro eu vou apresentar uns dados, assim, meio tristes, meio chocantes, que, bom, o Brasil é o país que mais mata a população trans e travesti. Então, a gente tem um dado da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que diz que aproximadamente 90% da população travesti se prostitui, o que é muito, muito triste, e que atualmente a expectativa de vida das travestis é cerca de 35 anos. Então, dá para ter uma perspectiva, né? Aí eu coloquei que nesse texto, né, esse outro texto, que é da Helena Vieira, ela fala que o histórico de violências e perseguições contra a população trans, ele remonta ao período da ditadura militar, enfim, aqui no Brasil tinha a Operação Tarântula, na qual muitas travestis preferiam se mutilar com giletes e expor seus sangramentos para evitar serem presas. Elas eram presas arbitrariamente, enfim, violentadas, espancadas, e muito, enfim, muito triste o histórico. Pode passar, Fred, por favor. Aí temos a transfobia social, né, que ocorre majoritariamente
nesses ciclos que são a família, o espaço escolar e o mercado de trabalho, né? A população trans e travesti, ela sofre, né? Começa esse ciclo de discriminação desde muito cedo na vida, então, desde a família, aí perpassa pelo espaço escolar, e aí isso acarreta, né, em outros âmbitos sociais, como no mercado de trabalho. Então, eu coloquei aqui uma frase do texto que diz que o espaço familiar é frequentemente visto como intocável pelas políticas públicas, em virtude do seu caráter dito privado e sacramentado. Então, para as políticas públicas para a população trans e travestis, seria importante pensar como que o poder público poderia chegar nessa esfera dita tão sagrada, né, que é a família, que é muitas vezes, né, a esfera que você encontra muita discriminação. Nas escolas também temos a reprodução, né, da transfobia social, na medida que são negados os espaços como os banheiros, né, e o uso do nome social. E aí depois eu também coloquei que o espaço escolar é palco de uma intensa disputa política, porque o discurso conservador, né, que a gente conhece, que vem ganhando força, sendo contra a discussão, né, de gênero e sexualidade nas escolas, justamente por causa desse medo de que as crianças possam vir a ser LGBT, ou LGBT, né, travestis, transexuais, etc. Então, essa transfobia social que ocorre na esfera familiar e na esfera das escolas, nas instituições de ensino, ela reflete justamente no resto da vida das pessoas trans, né? No resto da vida. E uma dessas esferas é o mercado de trabalho. E aí a gente pode voltar para o dado de 90% da população travesti se encontrar ou ter passado pela prostituição, né? Que é um reflexo disso. Pode passar, Fred, por favor. Então, aí justamente a importância de pensar políticas públicas focalizadas, né, na população trans e travesti, porque a autora do texto, Helena Vieira, ela fala justamente sobre como, quando a gente pensa em políticas públicas para a mulher, políticas públicas para o homem, a gente sempre pensa na população cis, então na mulher cis, no homem cis. Então, é muito importante a gente pensar políticas públicas para as mulheres trans, políticas públicas para os homens trans, e, enfim, porque mesmo pessoas trans que têm diploma de ensino superior, por exemplo, têm dificuldade de encontrar trabalho, de se inserir nesse mercado de trabalho, né? E com isso a gente tem umas iniciativas, tem as mencionadas no texto, são a Transcidadania, que é um projeto do município de São Paulo, que oferece bolsas para travestis e transexuais em vestibulares e no Enem. Tem vários cursinhos populares, né, por todo o país, voltados para a população trans e travesti, e uns sites chamados Transempregos e Transserviços, que ajudam na inserção, né, dessa população no mercado de trabalho. Aí acabou minha parte. Oi, gente, boa noite. Agora sou eu. Vou tentar dar uma corrida, tem muita coisa para falar, mas então. Eu peguei a outra parte desse mesmo texto da Helena Vieira, e aí ela começa falando sobre como a nossa cultura ela se funda nessa noção binária de gênero, né? Ou é homem ou é mulher. E aí ela vai falando, né, que o gênero não é o corpo. Ele é uma interpretação do corpo dada pela cultura que designa, por relações semióticas arbitrárias, o que é masculino e feminino. O gênero é pré-discursivo, está dado antes mesmo do nascimento, é pressuposto e é performático. Antes de nascer, é preciso aprender a ser do gênero que lhe deram, cruzar as pernas, falar grosso e não mexer tanto as mãos. E aí ela vai falando, né, que tem um esforço intenso no enquadramento do sujeito em um dos polos do gênero. Então, ou é mulher ou é homem. Entendemos hoje a fuga desse enquadramento como disforia de gênero, ou seja, o discurso médico clínico transforma em patologia o que é uma questão identitária, né? E aí ela vai
questionar, né? A gente precisa ter gênero para nos socializar como indivíduos, a gente precisa saber o coleguinha significa como uma mulher cis, como um homem cis. E aí coloca que entende, né, a cis heteronorma como totalitária, que ela faz uma referência à explicação de totalitarismo da Hannah Arendt, que fala assim, então, aí vou fazer só da autora, né, que entende a heteronorma como totalitária, porque ela consegue me fazer sentir a dor de não pertencer, a dor de não pertencer à humanidade, porque muitas das pessoas trans estão buscando ter a humanidade reconhecida, né, assim, além da questão de emprego, a gente vai falar da questão da política, mas assim, é o mínimo, ser declarado como um indivíduo merecedor da existência. Aí, Fred, por favor, pode passar. Aí a autora, ela começa a falar um pouco sobre a noção de gênero da Silva Federici, eu acho que eu estou falando certo, que coloca o gênero como um conceito necessário para a constituição das relações de classe, né? Então um pouco do que todos os outros colegas falaram, né? Que uma vez que essas relações de classe, elas se fundamentam na divisão sexual do trabalho. Toda relação de gênero também é de classe e vice-versa. E aí a manutenção da tríade produção, reprodução, família nuclear se dá através da constituição de um complexo sexo, gênero, normalidade, que estabelece não apenas a natureza dos sujeitos, do ponto de vista da normalidade, mas também a condenação dos sujeitos que não se adequam a esse sistema. Então, se você não é um homem cis, se você não é uma mulher cis, você não é normal, você está fora desse sistema que a sociedade define como normal. O lugar da mulher dependeria da naturalização do útero como fundamentalmente feminino e do pênis como masculino. As mulheres transexuais ou travestis seriam, portanto, as traidoras do lugar produtivo na divisão sexual do trabalho. Ao portar-se como mulheres, elas pervertiam o sistema sexo-gênero, denunciando sua falha em categorizar os sujeitos. Aí, Fred, pode passar, por favor. E aí, a autora continua, né, falando que a patologização da transexualidade, da homossexualidade, dos desvios sexo-gênero, foram fundamentais para a reafirmação da exploração sobre o corpo da mulher e para a divisão sexual do trabalho. E a autora dá o exemplo, né, de perseguição que aconteceu aqui no Brasil da Chica Manicongo, que na verdade nasceu Francisco Manicongo, que foi a primeira escrava travesti do Brasil, né, no século XV, 16, gente, desculpa, não sou boa matemática não, mas enfim. E aí a autora, ela coloca esse questionamento, né, como as verdades sobre gênero e corpo estabilizam as relações de poder no mundo. Aí, Fred, pode passar, por favor. Aqui a gente vai para os gráficos sobre que eu montei a partir dos dados que a ANTRA disponibiliza, isso é um ponto que eu queria falar que é muito importante. A gente tem pouquíssimos dados sobre a população trans e travesti. Então, esse é um mapeamento, né, que a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, faz para conseguir saber quantas pessoas estão concorrendo aos cargos, né? Então, a gente tem aqui, de 2014 até 2020, o próprio site separa. Então, em 2014, a gente teve 7 candidatos, nenhum se elegeu. Em 2016, 89, 8 se elegeram. Em 2018, 53, 2 se elegeram. Em 2020, 294 e 30 se elegeram. E aí, dois pontos importantes que eu queria falar aqui é que o primeiro, que o STF definiu que o transgênero tem um direito fundamental subjetivo à alteração de seu pronome e da sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo para tanto nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa. Ou seja, a pessoa que se declara uma mulher trans, ou se declara um homem trans, não precisa da cirurgia de redesignação sexual para mudar o registro civil. E o TSE, ele decidiu em 2018 que as cotas de candidatos dos partidos políticos são de gênero e não de sexo biológico. Então, os transgêneros, eles vão ser considerados de acordo com o sexo que eles colocam no registro civil, né? Como eles querem ser tratados no registro civil. Aí, Fred, pode passar, por favor. Aí eu fiz também, a partir desses dados, né, a quantidade de mulheres trans e travestis eleitas por ano. Em 2014, a gente não teve nenhum, porque, na verdade, o que acontece? Como eu falei, foram 7 candidatos no geral desse grupo, mas que todos se definiram com a identidade de gênero como homens, porque a gente ainda não tinha essa facilidade que eu falei do STF e do TSE. Em 2016, 39 candidatas, 8 eleitas. Em 2018, 20 candidatas, 2 foram eleitas, uma delas foi por um mandato coletivo. Em 2020, 263 candidatas e 28 foram eleitas. Pode passar, por favor.
Obrigada. Aí a gente tem candidaturas e eleitos por região, isso em 2020, né, nossa última eleição. A gente tem, no Norte, 26 candidatos, 1 eleito. Nordeste, 85, 2 eleitos. Centro-Oeste, 28, 0 eleitos. Aí no Sul, 31, 4 eleitos. Sudeste, 124, eleitos 23. E aí, no total, como eu falei, né, 294 para 30 eleitos. Então, a gente tem o Sudeste e Centro-Oeste, que são alguns lugares que a gente teve alguns marcos importantes, né? Nordeste também, enfim, pode passar, por favor. E aí a gente tem também a comparação, né, das regiões, qual elegeu mais, como eu mostrei há pouco. Aí pode passar, por favor. Tem mais um, que é o último, que é candidatos trans por partido, né? A gente tem os partidos de esquerda, o PSOL com 6, PDT com 4, PT com 4, PSB com 1, PV com 1, PV, gente, os partidos de centro, MDB 4, eu acho que é Podemos 2, PSDB 1, Avante 1, PROS 1, DEM 1, PTB 1, de direita, Republicanos 1, PL 1 e DC 1 também. E eu acho que é isso. Não tem mais slide, não.